Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, o seu dia, a sua sexta-feira. Que seja incrível e que você tenha um final de semana assim abençoadíssimo, com a sua abençoada família, começando pela mesa. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, olha só, preste atenção, indo para o lugar de oração, aparece algo para o quê? Distrair. E pior, que parece bom, mas era só uma distração. E era algo demoníaco. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, uma pitonisa. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela falou mentira? Ela falou a verdade, mas pelo espírito da mentira. Preste atenção. Aqui está o perigo. Você pode estar ouvindo uma verdade, mas a fonte era contaminada. Essa fonte não vinha de Deus, mas de Satanás. Está ouvindo? Às vezes eu encontro pessoas que dizem o quê? Não, mas olha, eu ouvi tal coisa e acertou, e encaixou, só eu sabia. É só você, Deus e Satanás. E Satanás, para enganar, vem e fala uma verdade, porque o que essa moça, possuída pelo espírito do engano, falou, era verdade. Só que a fonte era contaminada. E eu vejo gente sem discernimento nenhum, que é levada por qualquer coisa que surge que parece bom. Aqui parecia bom. Ué, que mal essa mulher está fazendo? Ela está falando a verdade. Inclusive, enaltecendo os homens. Mas quando você tem o discernimento do Espírito, você sabe detectar que fonte é aquela. E se a fonte é contaminada, meu querido, pelo fruto, você conhece a árvore. Pelo fruto, não é por dom, não. É pelo fruto. E se a fonte é contaminada, você precisa levantar um questionamento. Você não pode aceitar, abraçar tudo, porque parece bom. E até é verdade. Mas o diabo, ele pode falar uma verdade através de uma fonte contaminada. Se a fonte é contaminada, tudo está contaminado. E isso vai ser um engano para a sua vida. Essa mulher, ela era usada para adivinhar a vida das pessoas. E ela ganhava dinheiro com isso. E não ganhava pouco, não. Ela era uma escrava. Tinha gente que usava ela. E essas pessoas que vivem dessa maneira, elas são escravas. Elas estão sendo usadas. Usadas por Satanás. E usadas por pessoas também. E às vezes esse é o único valor delas. E o que está falando pela boca delas é o espírito da mentira. Ah, mas falou a verdade. Mas pelo espírito da mentira. Sim. Essa mulher falou a verdade pelo espírito da mentira. E o que o Satanás usou ela para falar
era a verdade, mas através do espírito da mentira, para quê? Para enganar, para seduzir as pessoas, mas não homens que têm discernimento, que conhecem a verdade e sabem provar da fonte. Espera aí, de uma mesma fonte não pode sair água doce salgada. Espera aí, a verdade não pode sair de uma pessoa que tem um espírito da mentira, que está sendo usada pelo mal. Não, mas falou a verdade. De novo, mas pelo espírito da mentira. Então, isso é apenas para ti, ó, Piton, né? Ó, como que a Piton faz? Você já viu algum documentário? Como que a Piton faz? Ela não tem veneno. Mas se ela vai enrolando, ela vai enrolando em partes. Ela vai. E uma vez que ela enrola, e ela vai se enrolando inteira numa pessoa, num animal, seja no quê, acabou. Não tira mais de lá. Acabou. Então, olha, ó como que ela vai enrolando, ó. Ela vai enrolando, a pessoa não vê, ela não percebe que ela já está perdendo o controle. O animal não percebe que já está perdendo o controle, mas ali ele vai, até que o animal não respira mais e morre. E ela engole. E Satanás está aqui para fazer o quê? Ele chega se enrolando. Ele vai enlaçando você, ele vai tomando você, até que ele devora você, porque ele só mata, rouba e destrói. O mal anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa, o que está escrito? Devorar. Ele está à procura de uma oportunidade para o quê? Devorar. Ele quer devorar todos nós. Quer me devorar você, devorar nossa família. Ele quer devorar tudo. E se você cair no engano dele, é isso que ele vai fazer. Ele só mata, rouba e destrói. E às vezes a pessoa, ela tá carente, ela está sensível, e ela está vulnerável, ela não está vigiando, e ela cai numa cilada. E eu já vi gente tomar decisões baseado no espírito do engano. A pessoa, ao invés dela ir buscar na fonte certa, buscar saber o que Deus tem com ela. Não. Ela quer que alguém revele o futuro para ela. Essa mulher ganhava dinheiro com isso. Revelando o futuro. Falando o que as pessoas queriam ouvir. E muitas vezes, porque o diabo, ele sabe de coisas que talvez ninguém saiba. E ela revelava essas coisas pelo espírito da mentira, do engano. E ela ganhava muito dinheiro com isso. Ela era usada. Né? Ela tinha os donos dela que ganhavam com isso. E não é isso que Satanás faz? Bom, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Você está vendo? O diabo, ele é persistente. Ele fica te rodeando e rodeando. Ele é persistente. Ele não desiste fácil. Ela continuou fazendo a mesma coisa. Para quê? Para que conseguisse realmente tomar os corações deles e que eles fossem enganados. Finalmente, Paulo ficou indignado, porque Paulo discerniu. Não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Ela fala a verdade, mas a fonte é contaminada. É pelo espírito da mentira, do engano.
Voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus, que é o que nós temos que fazer. Em nome de Jesus eu lhe digo que saia dela. Em nome de Jesus, espírito da mentira, saia da minha vida, do engano, saia da minha vida. Espírito de Pitom, espírito que só chega para tentar me destruir, me enganar, saia da minha vida. Nós precisamos ter a coragem de nos levantar e repreender o espírito do engano que está nos perseguindo e quer nos laçar. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Você está vendo aqui que inicialmente eles chegaram e eles não tiveram resistência, mas eles foram recebidos de portas abertas. Estes são servos do Deus Altíssimo, que pregam a salvação. Mas quando Paulo desmascarou Satanás, ele botou as garras de fora. Olha a fúria dele. Você está vendo? O diabo é assim. Enquanto você está dando corda para ele, você está acatando, ele se transforma até em anjo de luz para nos enganar. Ele faz qualquer negócio. Mas a hora que você fala, eu sei que é você, Satanás, e você lida com ele, aí ele põe as garras de fora. Aí ele vem com fúria. Mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é o tipo de coisa que muita gente não quer mexer. Mas nós precisamos saber quando é hora de mexer em algo que vai dar um problema. Tem coisa que a gente sabe que vai trazer um problema. A hora que você mexer naquilo vai ter problema. Vai ter problema. Mas você não vai mexer só porque sabe que vai trazer um problema? Mas você vai ter que enfrentar aquele problema para poder derrotá-lo. Não tem outra saída. Para você derrotar o mal, você vai ter que lidar. Você vai ter que ir no ninho dele, na toca dele. Ninguém quer. Mas Paulo não deixou de lidar com o problema, com a situação, porque ele sabia que aquilo ia trazer represália. Ele sabia que ele ia ter represália. Mas eu amo pessoas assim, que elas lidam com o que elas têm que lidar, mesmo sabendo que aquilo vai ter uma consequência. Mas elas não vão ser omissas, elas não vão ser covardes. Olha a coragem desse homem de mexer numa coisa que era uma caixa de marimbondos. Isso vai voltar. E voltou. E voltou com fúria. Mas Paulo não podia negar a sua essência, negar a sua fé, negar a verdade, negar o que ele acredita. Gente, eu amo pessoas assim, que elas são incapazes de negar a verdade, ainda que custe caro, ainda que a consequência seja terrível. Elas não vão se calar, elas não vão se acovardar. Ponto. Olha aqui, pronto. O mal veio com tudo. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Nada, isso era uma injustiça. É porque eles perderam a fonte de lucro deles. A moça foi liberta do espírito de adivinhação. Na verdade, ela era uma escrava deles, uma escrava de Satanás, uma escrava daqueles exploradores. E Paulo a libertou. Agora ela era livre, livre de Satanás, livre daqueles exploradores. E eles não gostaram, porque tem gente que não tem escrúpulo. Tem gente que isso aqui, é dinheiro. Mexeu no bolso,
eles se transformam, porque é o Deus deles. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Mentirosos. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas, era para humilhar mesmo. Olha isso aqui. E fossem açoitados. Então arrancaram as roupas deles e bateram neles ali na praça pública. Em praça pública. Olha a dor. É a dor da injustiça. Agora eles estão apanhando porque eles fizeram o quê? O certo. Mas eu amo isso. Eu amo isso aqui. Isso para mim é fortíssimo. Que lição para o meu coração. E deve ser para o seu. Apanhar porque está fazendo a coisa certa. Não é para isso que nós fomos chamados? Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Se você nunca atrai o ódio de ninguém, você precisa parar e fazer uma pergunta. Você realmente está trabalhando contra Satanás? Você tem que ter essa resposta. Porque se você mexer no ninho de Satanás, ele não vai gostar, não. Estava tudo em paz, maravilhoso, só coisa boa. Até Paulo repreendeu o demônio. Agora, são agarrados, arrancam as roupas e eles estão apanhando. E por quê? Fizeram algo errado, não fizeram certo. Às vezes nós vamos apanhar porque fizemos o certo, queridos. Mas lembra dos heróis da fé? Você já leu Hebreus 11? Você já leu aquele versículo que fala dos mártires, daqueles que derramaram o sangue pela verdade, o sangue por Jesus, e a Bíblia diz assim, e o mundo não era digno deles? Eu não quero ser. Eu não quero que as pessoas olhem para mim como mais uma, comum. O mundo não era digno deles. Eu não quero ser digna desse mundo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e realmente perguntem de que planeta você veio, de que mundo você veio, do reino. Você falou bem, eu não sou deste mundo. Paulo disse isso, ei, vocês não são deste mundo. A sua cidade está no céu. Não é maravilhoso? Quando alguém chega e fala assim, o que você está falando? De que planeta você veio? Em que mundo você está? Do reino dos céus. Eu estou debaixo de outra constituição. Não, nós não estamos aqui para agradar o mundo. Para nos render ao mundo. Eu vou fazer uma concessão para ganhar mais. Você não vai ganhar nada. Leia as cartas de Paulo. Leia sobre os heróis da fé. E você vai ver que eles se tornaram heróis da fé exatamente porque eles não se curvaram ao sistema. Eles não se venderam. Mas tem gente que se vende, que é baratinho, baratinho. Facilmente ele se vende. Não, eu não quero passar por isso. Mas que maravilha, eu estou apanhando agora porque eu fiz a coisa certa. Ei, não tenha medo, não. Não tenha medo de apanhar porque você fez a coisa certa. A sua recompensa vai ser grande demais. Aqui, ó. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lá no escuro mesmo. E lhes prendeu os pés no tronco. Agora eles estão num lugar mais baixo, escuro, presos ao tronco. O que significa que tinham que fazer tudo ali, porque estão presos ao tronco. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de louvor, os outros presos os ouviam. Espera aí. Olha a resposta que esses homens estão dando para a injustiça. Olha a resposta deles. Cantando e orando, orando e cantando. Eles estão impactando as pessoas. Imagina que os outros presos ouvindo, aqueles presos, dois presos acorrentados a um tronco, machucados, cantando, orando, orando, cantando, dando testemunho de Deus, engrandecendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, envergonhando Satanás. Pois aquilo que aconteceu salvou mais do que uma pregação. A resposta sobrenatural que eles deram salvou, mas salvou de tal maneira que, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, pois eles ali naquela prisão, eles agiram, eles se manifestaram de tal maneira sobrenatural que a atitude deles atraiu o dunamis de Deus e fez com que todas as cadeias fossem quebradas, todos os presos foram libertos. Ei, é isso que o Senhor está esperando de nós, que tenhamos um comportamento que leva pessoas a serem livres, que faz com que cadeias sejam quebradas e presos sejam libertos. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E o Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, o que significa que estava tudo no escuro, todo mundo no escuro. Está na hora de algumas pessoas pedirem luz. Luz! Está na hora de algumas pessoas saírem das trevas e pedirem luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. E se você continuar lendo, o homem que passou a vida aprisionando pessoas, agora está de joelhos e pedindo para ser salvo. Ofereceu uma boa refeição para Paulo. E agora esse homem passou a ser um curador de feridas, porque ele passou a curar as feridas do Paulo e do Silas. E eles foram batizados. Foi uma dor, foi! Mas olha o impacto da fé, olha o impacto de fazer o que é certo, de combater o espírito do engano. Todos os presos foram libertos, todas as cadeias foram quebradas, e o carcereiro que passou a vida prendendo e machucando pessoas, agora se torna um homem de Deus, um curador de feridas, um homem que pede luz. Levante-se, porque Deus está falando com você. Tenha uma atitude sobrenatural. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Não tenha medo de mexer em algo que é um ninho de cobras. Faça o que tem que ser feito. Se mova sobrenaturalmente, dê uma resposta sobrenatural. E você vai ver o tamanho do resultado, você vai atrair o poder de Deus como nunca. Levante-se. Levante-se.
Porque se você se levantar e der uma resposta de fé como eles deram, fazendo o que é certo, não o que é fácil, você vai ver mudanças que você nem sequer imaginou que seriam possíveis. Você vai atrair o poder de Deus para a sua vida de uma maneira que vai terminar como? Com muita salvação, com cura, com libertações, com mudanças. Vai terminar bem. E o nome do Senhor será glorificado. Levante-se. Levante-se com fé e não tenha medo de se posicionar corajosamente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra, Senhor, tenha impactado o teu povo em toda parte, que nenhuma pessoa consiga ficar da mesma maneira, da mesma forma, que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente ao que está ouvindo aqui. É uma mensagem poderosa, onde leva o teu povo a ter coragem de se levantar e se posicionar e não se render a um sistema, mas se levantar com força, com ousadia e brilhar para a glória do teu nome. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de salvação, de libertações, de cadeias quebradas, de vidas libertas, de luz. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, prosperidade, o dom da riqueza, da prosperidade na vida de cada um, portas abertas, sonhos realizados, Senhor, ideias novas, criatividade, abundância. E onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha possuído os corações e levantado um povo forte, destemido, corajoso, um povo que crê e se posiciona com coragem e atrai poder. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que sara, e assim vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2025. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2025 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança.